Olá, meninos e meninas. Estamos para mais uma aula sobre conteúdo de filosofia e dentro dessa aula nós iremos discutir sobre a questão da ética e moral e a relação dos valores, principalmente dentro do pensamento de um pensador chamado Sêneca. Pois bem, nós devemos recordar que nós estudamos no segundo ano do ensino médio a questão da ética e da moral e as diferenças, bem como o que seria a obrigação de cada um, o que seria o objeto de cada um. Então vamos fazer uma retrospectiva daquilo que nós vimos e que nós devemos ter sempre em mente. Primeiramente, a questão da ética e da moral, nós devemos distinguir. O que é moral? Moral é diferente de ética. São muitos parecidos sinônimos, mas tem as suas diferenças. A moral nada mais é que um conjunto de regras estabelecidas por um grupo social. A moral é cobrada e é exigida por meio de mecanismos de controle social individual, tendo como base a cultura. Ou seja, como nós sempre discutimos, a moral ela é uma coisa particular. Ela pertence a um grupo de pessoas localizado dentro de um espaço-tempo e dentro de uma cultura. E essa cultura, nós sabemos que ela evolui e muda. Então a moral, ela permite alterações nas suas visões, alterações no seu comportamento. Lembrando que a cultura é toda e qualquer construção humana com sentido, que nós damos sentido. E quem contraria a moral, ela sofre punições formais ou informais, porque é uma obrigação. Podemos lembrar que a moral ela pertence aos grupos sociais, às diversas partes da sociedade. Por exemplo, dentro da nossa família, um grupo social, nós temos um tipo de comportamento, um tipo de regras, um tipo de moralidade que varia de família para família. Dentro do grupo de amigos, nós temos a mesma coisa, nós temos um comportamento, regras, um conjunto já estabelecidos para pertencer àquele grupo. Dentro das igrejas, da igreja nós temos outros. Por isso nós vemos as diferenças, as formas de se portar das pessoas. Porque a moral é construída conforme as regras pré-estabelecidas dentro das instituições que nós pertencemos. Trabalho, família, amigos, escola, igreja. Tudo isso vai criar regras formais e informais, ou seja, as regras podem ser escritas ou colocadas em um modo geral de comportamento, modos de vestir, modos de se comportar, modos de falar, modos de agir. Tudo isso varia conforme o grupo social, as instituições e a moral. Então, ela pode mudar. Podemos pensar, sempre citei como exemplo, que muda a moral, vamos pensar na instituição religiosa da Igreja Católica nos anos de 1940. A forma que era portada, os padres, as pessoas, os fiéis, tinham um tipo de comportamento. Hoje já é outro comportamento que nós vivenciamos. Observamos com a mudança do Concílio Vaticano de 1964, ocorreu transformações na forma do culto e na forma de se posicionar também das pessoas, dos indivíduos, dos religiosos. Então nós podemos perceber que uma instituição muda ao longo do tempo. Que é diferente quando a gente pega um filme ou vai ver como que é o comportamento lá no século XI, na instituição religiosa Igreja Católica. É totalmente diferente do que era em 1940, que por sua vez é diferente dos dias atuais. A ética, por outro lado, ela visa atitudes que defendem a dignidade humana. É uma reflexão sobre a melhor forma de agir e envolve a própria moral. Ou seja, a ética seria o conjunto das morais, aquilo que permanece. Um grupo social, uma instituição, tem as suas regras que vai ser idênticas a de outras instituições e, por sua vez, vai. O que nós temos? A ética. Aquilo que não muda, não varia. Por exemplo, não matar, não roubar. A cultura varia de uma sociedade para outra, no tempo, no espaço, mas a ética tem as permanências desses conjuntos morais, é aquilo que permanece, é um conjunto de permanências da consciência dos indivíduos. É uma reflexão filosófica ao mesmo tempo, porque a ética também vem
refletir sobre o agir humano. Ela é racional, eu tenho que pensar o que é o agir correto, como devo me portar, o que devo fazer. Essa racionalidade ela deve ser justificada e deve buscar o agir sendo um fruto de uma decisão racional e consciente, decidida pelo bem e pelo justo amor à questão universal. Podemos pensar assim, diferenciando entre ética e moral. Vamos pensar o seguinte: cometer um crime de assassinato é errado em qualquer sociedade, em qualquer ponto localizado no tempo e na história. Nós vamos perceber que matar o outro é um crime errado. Então é uma questão ética, pertence a todos os conjuntos morais. Por outro lado, se a gente observar o comportamento de algumas pessoas, denominações religiosas, vamos pegar o Islã. O Islã ele tem uma crença e tem um tipo de comportamento, onde exige que as mulheres utilizem-se de uma vestimenta, uma burca, para estar em algumas regiões presentes no meio dos outros. A mulher deve resguardar a sua imagem, o seu corpo apenas para o seu marido. Que, quando eles vêm para o Brasil, eu acho, vamos dizer assim, nós brincamos, um absurdo, tipo, passa uma praia de Copacabana com mulheres tomando banho de sol com roupas de praia. Opa, para eles isso é um errado, mas eles respeitam porque estão dentro de um outro território. Já se nós sairmos daqui e formos para um país muçulmano, as mulheres devem se adequar, colocar pelo menos um véu na cabeça. É uma exigência daquele povo. Isso é um problema que moral, é uma questão da cultura daquele determinado espaço localizado no tempo. É um conjunto de regras deles. Atinge a ética? Não. Se tiver de acordo, não. Você apenas deve obedecer aquele conjunto moral. Um problema ético se transforma em moral? Não. Mas um problema moral se transforma em um problema ético, como nós já havíamos discutido. E vamos acabar retornando a essa questão mais à frente. A ética é muito mais radical e abrangente que a moral. Que o comportamento moral se baseia na aceitação passiva de normas sociais. Já a conduta ética reflete a respeito dessas normas. Ou seja, nós temos uma condução ética. Nós temos que estar junto com a reflexão dessa agir. A moral, por exemplo, eu posso estar dentro de uma instituição religiosa, não aceitar as regras dela e mudar de religião tranquilamente. Não há problema. Já a questão tipo ética, eu tenho que aceitar e estar respeitando. Não gosto de fulano, vou lá e assassino ele. Não, eu tenho que ter o respeito, eu tenho que ter a condução que está acima. Dentro da moral, eu posso não quero conversar com ele. Não vou fazer mais nada, eu tenho que aceitar isso. E nós discutimos no começo do ano, segundo ano, quando a gente fala das questões da aceitação, o que nós faríamos com a possibilidade de ficar invisível. Aquela brincadeira do anel do Giges, que está presente na República de Platão. Lembrando que esse mito de Giges, ele é muito importante para nós vermos como a gente agiria e como que dentro de um poder a gente pode ter uma mudança radical de nosso comportamento, se baseando em convicções e alterando a nossa própria escolhas, não sendo muito legal quando a gente não reflete. É importante lembrar do anel de Giges. No momento mais oportuno, a gente pode até alongar uma discussão sobre ele. Mas lembrando, o que nós faríamos com o poder da invisibilidade? A questão, se eu tenho uma reflexão ética, eu vou agir de uma forma. Se eu busco meus prazeres pessoais, eu vou agir de outra. Então, por isso que a ética sempre é uma necessidade de uma reflexão. A ética tem suas exigências. Ela exige uma conduta baseada na convicção pessoal, uma conduta livre, liberdade, uma conduta insuscetível de coerção, que é a coragem. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos inseridos dentro de uma instituição, de um grupo, a gente tem que ter uma convicção de que eu devo agir de uma forma conforme a minha consciência coloca, uma forma coerente. Eu tenho que ter liberdade de fazer minhas escolhas. A ética não é dizer, você tem que fazer isso porque sim. Não.
A ética te dá, olha, você tem esse caminho, você tem este. Você escolhe qual você vai fazer. Todos nós somos livres para escolhermos e trilharmos nossos caminhos conforme a nossa conduta. Eu posso escolher atalhos, eu posso escolher caminhos que, mesmo que tortuosos, me levam a uma glória. Os atalhos nem sempre me levam a uma glória. Eu tenho que ter sempre convicção de que agir com liberdade, diferente de coerção. Eu tenho que ter coragem. Às vezes, se eu estou sendo coagido a agir de uma forma, ter coragem de romper com essa coerção. Então, a ética serve para que haja um equilíbrio, um bom funcionamento social. Porque a ética não quer prejudicar ninguém. Devemos lembrar que o bem comum, como a gente chegou a discutir no segundo ano, e a gente estava para discutir nesse ano também, é a felicidade de todos. A ética deve buscar a felicidade de todos, todos no mesmo nível. Ela deve ser baseada numa justa medida, num bom funcionamento da sociedade. Eu não posso ter esses desequilíbrios que nós temos. E nesse sentido, a ética, ela não pode ser confundida com as leis. Está relacionada com um sentimento de justiça social. Ela é diferente de leis. Ela não pode ser dizer assim, age com ética porque tem a lei. Não. Ela tem um sentimento, sim, de justiça social. E ela deve estar impregnada em nós. Então, podemos pensar em alguns sentidos da ética. A ética, no sentido valorativo, quando dizemos que uma pessoa é ética, estamos, em geral, aprovando-a. Estamos dizendo que a pessoa age de uma forma correta, boa, aceitável. Nós usamos esse termo corriqueiramente. A pessoa agiu de forma coerente, correta, ética. Quando aprovamos a atuação dela. Quando aprovamos também a atuação de um médico, um jornalista, dizendo que ele é ético na sua atuação. Por quê? Porque nós utilizamos a ética para dizer a pessoa agiu de forma racional, a pessoa agiu de forma a buscar o bem comum. Não basta dizer que existe apenas um padrão, é necessário que a gente faça dessa ética um sentido sério, uma exigência de todos. A ética também pode ser confundida como filosofia moral, como é falado, é sempre uma reflexão sistemática do nosso comportamento moral, ou seja, a ética vai sempre observar todos os conjuntos morais, vai investigar a moral e vai ver as permanências, e a partir daqueles permanências vai tirar suas conclusões, sempre buscando avaliar tudo. Nós podemos dizer que todos nós estamos sujeitos constantemente a escolher os nossos caminhos, buscando os resultados, os valores, buscando sempre caminhos que nos agradam. Então nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque a ética vem sempre colocando a justa medida. Nós temos que ter, bem como saber refletir e escolher o melhor caminho. E nós temos dentro desse conjunto de ética e moral, nós temos um conjunto de regras que nós devemos ter enquanto cidadão. Porque enquanto cidadão, para buscar esse meio termo, esse conjunto de bem comum, a felicidade, nós temos que saber o que é certo e errado. E nós temos os que nós chamamos de valores morais, aqueles valores que devem ser impregnados em nós e buscarmos agir conforme eles. Eles devem nortear as nossas ações, os nossos julgamentos, para que nós possamos agir dentro deles. Que seria amizade, solidariedade, amor, responsabilidade, honestidade, tolerância, generosidade, compromisso, respeito. E nós temos essa série de adjetivos que nós devemos ter para conosco e para com o próximo. Os valores morais não é apenas ser alguém que tem amizade, pronto. Não, você tem que ter o respeito, a solidariedade, o amor para com os outros, compromisso para com os outros e uma série de outros adjetivos. Isso é muito carente em nossa sociedade hoje. Nós faltamos com esses valores, buscando o nosso umbigo, nosso egoísmo, impedindo que nós fazemos o bem para o outro. Então nós devemos muitas vezes deixar de lado o nosso eu para buscar o nós. É complicado, sabemos. Por isso que a ética vem falar, busca pela dignidade humana. Quando a gente deixa
a dignidade humana de lado, nós faltamos com esses valores. Por isso que é importante a gente sempre refletir as nossas ações e os nossos posicionamentos, buscando aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é equilibrado e a felicidade de uma forma geral, não somente minha, mas do outro. Porque é impossível ser feliz com a desgraça do outro. Eu tenho que estar feliz comigo e com o meio e com os outros com quem eu convivo. E dentro desse posicionamento, nós vimos no PET que existe um camaradinha chamado Seneca. Seneca foi um romano e é um dos maiores, mais célebres pensadores da sua época. Ele viveu ali no primeiro século a.C., que nasce no ano 4 a.C., vai viver no primeiro século depois de Cristo, até 65 em Roma. E ele vai ser conhecido como filósofo devido às suas escritas. Ele vai ter uma atuação muito forte como advogado na época, assim, um defensor, e devido aos seus pensamentos, ele vai ter uma corrente muito intimamente ligada ao estoicismo, que seria uma busca da felicidade, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai fazer uma crítica muito forte ao materialismo e à busca de satisfações capitais, ou seja, ele vai buscar criticar os ricos que são miseráveis, mas não miseráveis do ponto de vista pobre, mas quanto condição humana, quanto dignidade. Ele vai dizer que os ricos são miseráveis, como ele, quanto os pobres que não se comprazem com a sua condição. Ou seja, ele vai criticar aqueles que têm muito por não se preocupar com o outro. Ele tem uma preocupação muito forte com o outro. E ele vai ser, lá no ano de 65, ele vai ter um sério problema político nós devemos lembrar que Roma, no primeiro século, bem como toda a história de Roma, dentro da história vocês já ter estudado no primeiro ano, no ensino médio em História, que é uma série de conturbações, uma série de crises, uma série de revoltas que temos internos, golpes políticos, enfim. Ele vai estar envolvido em partes, acusado com a conspiração do assassinato de Nero, e ele vai cortar o seu pulso cometendo suicídio na presença de seus amigos. Nós devemos pensar assim, por que faz isso? Porque ele busca demonstrar a vida dele com as suas ações também. E dentro dessa mudança, assim, ele tem uma frase muito bacana que ele coloca: eu elogio a vida, não a que levo, mas aquela que sei que deveria ser vivida. Ou seja, ele faz uma crítica à situação, porque ele tem um certo padrão de vida. Ele não abnega dos bens materiais, ele não está negando, mas ele sustenta a noção de que muitos homens são consumidos por suas posses. E ele acreditava que isso é um erro, a luxúria, a dominação pela luxúria, pelo ter, pela riqueza, que não é um meio muito legal da vida, que nós devemos buscar outros meios para alcançar a vida feliz. E com isso você vai desenvolver uma ideia do estoicismo. E dentro dessas características do estoicismo nós temos o quê? Uma passagem clássica para o helenismo. Se ele vive num período do século I depois de Cristo, nós temos ali a imbricação com a filosofia grega, os gregos, romanos se misturando, vai ter essa mistura do helenismo, a filosofia helenística, a espalhar o pensamento grego filosófico para o resto do mundo e um casamento com cultura, com a filosofia romana, que vai trazer transformações sociais, políticas e culturais. Então esse estoicismo ajuda nessa passagem, nessa expansão do helenismo. Houve desenvolvimento das cidades gregas nesse período, ou seja, nós temos a queda da cultura grega e a ascensão de Roma de uma forma jamais vista antes. Nós temos então, no momento dessa dissolução das polis, que as polis estão terminando, estão tendo o processo de helenismo após Alexandre Magno,
e a queda da Grécia, a destruição das polis, a filosofia estoica vai se preocupar com as questões do homem, da filosofia moral. E dentro desse ponto de vista, nós vamos ter Sêneca, preocupado do lado romano. Então, nós temos a filosofia estoica que vai se preocupar com a vida moral do homem, a felicidade do indivíduo, do ser humano. Nós temos que pensar que esse estoicismo foi uma escola fundada por Zenão de Sítio, que propunha uma solidariedade física e moral. Ou seja, ele buscava a resistência entre a dor e o sofrimento e o desapego aos bens materiais. Zenão ele pregava uma busca mergulhada numa vida de desapego aos bens materiais, uma busca de desapego às coisas mundanas e a busca pela espiritualidade, pela busca pela felicidade interior, buscando um equilíbrio entre os sentimentos. O estoicismo ele vai começar ali no fim do século IV a.C., dentro da Grécia, no período de conquistas militares de Alexandre Magno, e com o helenismo vai chegar em Roma ali no século I a.C. e vai ter seu auge no século I depois de Cristo com Sêneca. Aqui é uma frase de Zenão: aquilo que pode fazer de ti um homem de bem existe dentro de ti. Para seres um homem de bem, só precisa de uma coisa: a vontade. É necessário termos vontade para agirmos, buscarmos a nossa interioridade. E dentro dessa interioridade temos a felicidade como meio. Para Sêneca, o homem feliz é aquele que entrega a razão, o direcionamento de toda a sua vida. Ou seja, quando a gente fala de interioridade, espiritualidade, ele também coloca a razão como algo elementar. E aquilo que nós devemos buscar como meio de vida, buscar a nossa felicidade, buscando deixar os impulsos animais de lado, os desejos animais, e buscar uma consciência racional e através da felicidade. A concepção da vida feliz em Sêneca era o que? Pautado pela razão e não pelo impulso. Nós temos que ter racionalidade, utilizarmos da nossa razão, da nossa inteligência para alcançarmos a felicidade. Podemos colocar aqui o próprio Aristóteles, lá nos 3 séculos antes, coloca que o homem tem um objetivo na sua vida, o bem comum, que é a busca da felicidade. Então nós podemos perceber que a busca da felicidade, intimamente ligada à razão, é algo sempre tênue na filosofia. Ele tem uma obra chamada A Brevidade da Vida, onde ele escreve a propriedade sobre a questão da vida, aproveitamento, as questões essenciais, a relação entre tempo de vida e tempo vivido, e a consciência da mortalidade, ou seja, nós temos que ter consciência que iremos morrer, e dentro dessa consciência nós temos que viver uma vida de forma prazerosa, de uma forma a buscar nossa felicidade, deixando um pouco de lado as questões materiais. E ele argumenta que a felicidade se constrói a partir da virtude da razão. A razão em uma harmonia com a natureza. Então, ele coloca sempre que a questão de ter uma vida bem vivida, conduzida segundo um princípio: viver na retidão, interiorizando a si, buscando um mundo de inteligência, um mundo. Então, quando nós estávamos falando, todas as pessoas têm uma coisa em comum: queremos ser felizes. Todos nós, absolutamente, buscamos durante toda a nossa vida a felicidade. E a felicidade, segundo Sêneca, constitui uma alma livre. E uma alma incerta e imprevisível não funciona. Nós temos que ter a felicidade, buscando ela, devemos agir com calma, nosso espírito tem que ter uma leveza. E o desejo, os nossos desejos mundanos principalmente, eles mantêm longe
a nossa razão e a nossa felicidade. Então nós temos que ser felizes, seguros, sem ter o apego aos maus instintos, sem ter apego aos bens materiais. Então Sêneca tem essa conotação, tem essa questão principalmente busca ao desejo, ao sofrimento, buscando manter a razão sempre alerta. Nós devemos nos afastar dos maus pensamentos, daquilo que faz mal para nós. Ele vai ter uma filosofia moral voltar para o aperfeiçoamento interior, o nosso ser, buscando a nossa felicidade. E o filósofo, ele busca nos tranquilizar, dizendo que devemos manter e nos fortalecer interiormente, tendo em vista que não podemos mudar o nosso mundo afora. Nós temos que nos preocupar conosco, porque o mundo do lado de fora sempre é complicado. Devemos nos mudar primeiro. E a partir de nossas ações, às vezes o mundo vai mudando. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Nós devemos lembrar que, retomando os nossos conhecimentos aqui, o que nós vimos a questão da moral, da ética, as suas diferenças, as exigências, os valores morais e um pensamento do Sêneca, que é muito importante, que ele coloca sempre a questão que nós devemos buscar a felicidade. Um pensamento dele é que o maior obstáculo à vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde no momento presente. Tudo dispões o que não há na mão na fortuna, deixeis de lado o que estás nas tuas. Para onde olhas, para onde te protejas, tudo que há de vir repousa na incerteza. Vive o imediato de forma plena, feliz. Por hoje é só, até a próxima, meninos. Fiquem com